A Peppa Pig é conhecida por ser uma porquinha animada e cheia de energia. Mas você já reparou que, de vez em quando, ela não é tão boazinha assim? Gripe do George. Não é segredo para ninguém que o George adora brincar na chuva, e em um dos episódios, ele acaba pegando uma gripe justamente por causa disso, mesmo que seus pais o tivessem falado para não fazer isso. Mas o mais estranho nem foi isso. Ao invés de se preocupar com seu irmãozinho doente, Peppa resolve ser insensível e diminuir o problema. Mesmo vendo que George está visivelmente mal e muito abatido, Peppa simplesmente ignora a situação e diz que ele não está tão doente assim. A noite chega, e o pequeno George passa a espirrar sem parar. Mas Peppa, ao invés de demonstrar qualquer empatia ou preocupação, simplesmente reclama que ele está fazendo muito barulho e pede para ele espirrar mais baixo, como se isso fosse algo que ele pudesse controlar. E para fechar com chave de ouro, quando George finalmente melhora e acorda animado no dia seguinte, Peppa não mostra nem um pouquinho de felicidade pelo irmão. Pelo contrário, ela apenas o encara sem expressão nenhuma, parecendo estar segurando a vontade de brigar por ter perdido o sono por causa dele. Afinal, se ela ficou tão incomodada, por que não foi dormir no quarto dos pais ou até mesmo no sofá? Sem dúvidas, essa não foi uma atitude nada legal da pequena Peppa neste episódio. Pois é. Mesmo sendo a protagonista do desenho, Peppa tem momentos em que é bem teimosa, mandona e até mesmo injusta com os outros personagens da série. Será que você lembra de todos os momentos em que a Peppa passou dos limites? Bom, se prepare, porque vamos listar alguns dos piores comportamentos dela. Então vem com a gente desvendar um pouco mais destes momentos incríveis do mundo da Peppa. Bullying com Papai Pig. A família da Peppa adora rir e brincar juntos. Mas uma coisa que acontece com muita frequência é o Papai Pig sendo alvo de piadas sobre sua barriga. E quem mais faz isso com ele? Isso mesmo, a própria Peppa. Ela está sempre chamando seu pai de Papai Bobinho, e adora fazer comentários sobre o tamanho da barriga dele na frente de todo mundo. Mas uma das vezes em que ela exagera mesmo acontece no episódio em que o vovô Pig constrói a casa na árvore. Peppa e George entram na casinha, e quando a mamãe Pig pede para entrar também, a filhota impõe uma regra. Só poderá entrar quem souber a senha. Adivinha qual é a senha? O barrigão do papai. O Papai Pig, claro, fica visivelmente desconfortável e pede para Peppa mudar a senha. Mas ela se recusa. No final, ele é obrigado a dizer a frase humilhante para conseguir entrar na casa. Que situação! E o pior de tudo é que Peppa não faz essas piadas só porque quer, mas também porque vê os adultos ao seu redor fazendo o mesmo. Ou seja, ela acaba sendo influenciada a continuar zombando do próprio pai. Que mau exemplo, hein? Má perdedora. Peppa e Suzy Ovelha são melhores amigas. Mas nem por isso elas estão livres de brigar. E em um dos episódios, a porquinha mostra que não lida nada bem com derrotas. As duas estavam jogando um jogo no quarto da Peppa, e Suzy venceu 2 rodadas seguidas. Em vez de aceitar a derrota, Peppa ficou furiosa e acusou a amiga de ter trapaceado, sem qualquer prova. A discussão foi tão feia que as duas acabaram brigadas. Mas pouco depois, Peppa sente saudades da amiga e decide pedir desculpas. Até aí tudo bem, certo? O problema é que ela simplesmente não consegue admitir que estava errada. Ela diz algo como: "Desculpa por dizer que você roubou apesar de que você realmente roubou." Que tipo de pedido de desculpas é esse? No fim das contas, Papai Pig precisou intervir e obrigar as duas a pedirem desculpas ao mesmo tempo, mesmo que a Suzy não tivesse feito nada de errado. E o mais engraçado, depois de tudo isso, as duas voltaram a brigar rapidinho quando começaram a jogar golfe juntas. Se Peppa quer ser uma campeã, ela precisa aprender a perder primeiro. Se você também já brigou com alguém que você gosta e depois se arrependeu, comenta aqui embaixo amizade. Aniversário do George. A essa altura, todo mundo já percebeu que a Peppa tem um jeitinho bastante egoísta. E nem no aniversário do irmãozinho ela abre mão de ser assim. Logo de manhã, George acorda cedo, empolgado com o seu grande dia, e corre para acordar a irmã. Mas em vez de entrar no clima de festa, Peppa fica brava por ter sido acordada tão cedo. Quando mamãe Pig e papai Pig lembram que no aniversário dela, ela também acordou todo mundo cedo, Peppa responde de forma bem mimada: "Mas era o meu aniversário." Como se o dia dela fosse automaticamente mais importante que o do caçula. Ao longo do episódio, Peppa demonstra certo incômodo com a paixão do George por dinossauros. Ela não parece tão animada com o fato de toda a festa ter esse tema, e ainda por cima ser comemorada em um museu repleto de estátuas dessas criaturas gigantes. Mas no fim das contas, Peppa acaba desejando feliz aniversário ao George e, num ato inesperado, faz um desenho de dinossauro para ele, mesmo que a princípio quisesse desenhar uma flor. Com o tempo, ela se acostuma com o tema e termina curtindo bastante a festa, provando que, apesar do seu gênio forte, ela ainda se preocupa com o bem-estar do irmãozinho. Computador. Enquanto o Papai Pig trabalha fora como engenheiro, mamãe Pig passa o dia em casa, ocupada com seu computador. Peppa e George adoram acompanhar o que a mãe está fazendo, sentando-se ao seu lado para observar. Até aí tudo tranquilo. Mas em um determinado episódio, Peppa decide que vai ajudar sua mãe. O problema é que na cabeça dela, isso significa simplesmente sair apertando as teclas do computador sem nenhum critério. Mamãe Pig pede para que a filha pare, mas Peppa insiste, dizendo que está apenas ensinando ao George o que ele não deve fazer. No entanto, a lição acaba custando caro. O computador entra em pane e para de funcionar completamente.
novamente. Por sorte, Papai Pig consegue resolver o problema da forma mais clássica possível, desligando e ligando o aparelho novamente. Mas e se o dano tivesse sido maior? E se o computador tivesse quebrado de vez? Mamãe Pig simplesmente não poderia mais trabalhar e provavelmente acabaria sendo demitida. Tudo isso porque Peppa ignorou os avisos e insistiu em fazer algo que não deveria. A personalidade mandona da Peppa volta a aparecer no episódio em que ela e seus amigos estão brincando no parquinho. As crianças estão se divertindo em um trepa-trepa com o pneu, mas quando Peppa chega, ela não gosta nada do jeito que eles estão brincando e decide que todo mundo está fazendo errado. Sem pensar duas vezes, ela agarra o pneu e toma o controle da situação. Ela então decide demonstrar a maneira correta de brincar. Entra no pneu para fingir que é um passarinho, mas acaba ficando completamente entalada. O mais curioso é que enquanto todo mundo dá risada da situação, Peppa não acha nem um pouco engraçado. A ironia é que ela está experimentando exatamente o que o Papai Pig sente quase todo dia quando se mete em alguma enrascada. Inveja. Se tem uma coisa que a Peppa não gosta é ficar para trás. E no episódio em que ela tenta aprender a assobiar, isso fica mais do que evidente. A porquinha se esforça para aprender, mas simplesmente não consegue de jeito nenhum. Quando vê que Mamãe Pig aprende na primeira tentativa, ela já se sente frustrada. Mas o pior vem quando o George, que é mais novo, também consegue assobiar sem dificuldade. Irritada, Peppa decide ligar para sua melhor amiga, Suzy, para desabafar. No início, ela até fica feliz ao perceber que Suzy também não sabe assobiar. Mas essa alegria dura pouco. Em meio à conversa, a amiga descobre que consegue fazer isso sem esforço algum. A reação da Peppa? Desligar o telefone na cara de Suzy, sem dar explicação nenhuma. Imagina a cara da pobre Suzy, sem entender nada. Por sorte, Peppa acaba aprendendo a assobiar depois, percebendo que todo mundo tem seu próprio ritmo e que não adianta se comparar com os outros o tempo todo. No fim, cada um aprende no seu tempo. E você? Já aprendeu a assobiar? Se sim, que tal usar esse talento para chamar a sua inscrição no canal? Dessa forma, você garante que não perde nenhum vídeo novo sobre suas animações favoritas. Aniversário do Edmund. Você se lembra daquela vez em que Peppa não foi convidada para a festa de aniversário do Edmund Elefante? Pois é, ela ficou chateada ao descobrir que não faria parte da comemoração e não escondeu seu descontentamento. Chegou a afirmar que não queria mesmo participar da festa de um bebê. Mas a situação tomou um rumo engraçado quando a Emily Elefante a convidou para a mesma festa. E sem pensar duas vezes, Peppa aceitou na hora. Dá pra dizer que isso foi um pouco hipócrita por parte da Peppa, né? Mas ao mesmo tempo, nesse mesmo episódio, ela decidiu ajudar junto das crianças mais velhas para garantir que os mais novos pudessem se divertir mais. No fim das contas, ela acabou demonstrando uma atitude bem legal. Isso mostra que, apesar de seu jeito convencido e insensível em várias situações, Peppa está sempre aprendendo com seus erros. Aos poucos, ela se torna uma criança mais responsável. Todo mundo erra, mas o importante é crescer com essas experiências. Em um momento que prometia ser emocionante, Suzy acreditava que iria se mudar do país porque sua mãe havia conseguido um trabalho do outro lado do mundo. Assim que soube da notícia, Peppa fez um cartão super bonito com o desenho das duas juntas e de quebra, deu para Suzy sua coroa, como um presente de despedida. Porém, a senhora ovelha recebeu uma ligação informando que o emprego não tinha sido aceito, ou seja, elas não precisariam se mudar. O problema foi que Peppa não perdeu tempo e, sem cerimônias, pegou de volta a coroa que havia dado como presente, deixando Suzy bem decepcionada com essa atitude. Ao menos, Peppa permitiu que a amiga ficasse com o cartão e disse que ela poderia usar a coroa sempre que fosse visitá-la. Mas convenhamos, não custava nada deixar a coroa com Suzy como um símbolo da amizade delas, né? Agora que você acompanhou esses momentos, nós deixamos 2 vídeos super divertidos na sua tela para você continuar se entretendo. É só clicar em um deles, sem mistério. Valeu e até a próxima!